Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós vamos para mais um vídeo da série de estudos sobre o livro de Provérbios. Amém, irmãos? Então vamos estudar o capítulo de número 3 de Provérbios. Peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, no capítulo 2, né, nós vimos que para obter a sabedoria, a pessoa ela teria que se esforçar. Agora, já no capítulo 3, nós vamos ver que a sabedoria, ela promete algumas recompensas, né, que nós veremos no decorrer do estudo, né? Nós veremos os benefícios materiais da sabedoria. São 6 conjuntos de instruções dadas por um pai a seu filho, né? Esse filho, né, sou eu, sou eu e você, né? Então, o capítulo 2 ele mostra como receber a sabedoria, e o capítulo 3 nos mostra que quando as recompensas chegarem, nós não devemos esquecer de onde elas procederam. Então, os provérbios, a gente sabe, né, que eles foram escritos para que o seu povo tivesse mais sabedoria diante das questões do cotidiano. E esse é um dos objetivos maior do livro de Provérbios, maior do livro de Provérbios, né? Então, na vida, nós estamos fazendo escolhas, né, o tempo todo. E para isso, nós precisamos de sabedoria do alto. E o livro de Provérbios é um preparo que Deus nos dá antes de acontecer o problema. Quando o problema vem, eu já estou orientado, né? Então a questão muitas vezes é que muita gente não vê dessa forma e por isso, né, faz muita besteira na vida, né? Então vamos começar aqui, né, Provérbios capítulo 3, versículo 1, que diz: Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, irmãos, atender a palavra de Deus, né? Esse deve ser a base de todo o procedimento sábio. Não esquecer que o Senhor, ele ensina, né? O filho, ele muitas vezes até já leu a lei do Senhor, mas com o passar do tempo ele vai esquecendo. E o pai aqui, ele está orientando o filho no sentido de que ele não deve esquecer, né? A lei do Senhor ela deve ser para nós como estilo de vida. Por quê? Porque quando ele se esquece, ele começa a agir de acordo com o seu entendimento. Versículo 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Então aqui vem o primeiro benefício, né? Versículos 1 e 2 vai falar da recompensa de longevidade e paz. Então veja, irmãos, que o pai ele começa a lição dessa forma para que o filho prestasse atenção, né, nos seus ensinamentos. E aqui ele está explicando por que nós devemos guardar os mandamentos. Né? Por quê? Porque a gente vai ter qualidade de vida, né? E nos lembra, né, esse versículo aqui nos lembra Êxodo 11, né? Aliás, Êxodo 20, aliás, versículo 12, que diz: Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Então a gente está vendo aqui a repetição, né, da promessa do quarto mandamento. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então aqui aparecem duas palavras interessantes, benignidade e fidelidade, né? São duas coisas que fazem parte da relação entre o homem e Deus e também entre os homens. O que é benignidade? Benignidade é agir com benignidade, é o mesmo que ser misericordioso, ser bondoso com o próximo. E já a fidelidade a Deus, ela está no amar ao próximo e ajudar o próximo naquilo que ele precisa, né? Então, benignidade e fidelidade fazem parte do caráter de Deus. Lá em Êxodo 34, versículo 6, diz assim, ó: Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor, ó Senhor, Senhor Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Então, irmãos, aonde quer que nós estejamos, nós devemos estar acompanhados da bondade para com os homens e da fidelidade com relação a Deus. A sabedoria ela faz parte do contexto da vida de Israel em aliança com Deus. E esses ensinamentos eles são comparados a colar, né?
que simboliza proteção, ou seja, algo a gente usa permanentemente, não apenas como enfeite, mas como algo sempre próximo a nós. E escrever na tábua do teu coração significa tornar o mandamento parte integrante do próprio ser. Somente o Espírito ele pode nos habilitar a escrever a lei nas tábuas do nosso coração. A Bíblia diz que do coração procede o que? As saídas da vida. E assim você será uma pessoa que manifesta, né, a benignidade e a fidelidade. Versículo 4 diz, ó, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Aí vem o segundo benefício, né? Está nos versículos 3 e 4. Recompensa de favor perante Deus e os homens. Né? Então, ou seja, acharás graça é no sentido de ser aceito. Né? E isso vai acontecer quando você guardar os mandamentos aonde? Na tábua do seu coração. Você será uma pessoa que terá um bom relacionamento com Deus e com os homens, né? Então, crescer na graça e no conhecimento de Deus e dos homens, como Jesus fez, né? Ó, Lucas 2,52 diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, irmãos, confiar no Senhor de todo o teu coração é o inverso de duvidar, né? Essa confiança ela é fundamental em nosso relacionamento com Deus. E essa confiança não é uma mera afirmação intelectual, mas sim uma dependência total do Senhor. Confiar em Deus é depender conscientemente dele. Não é o que eu penso, né? Não é aquilo que eu acho que deve ser. Então, o termo confiança, ele passa a ideia de uma pessoa deitada, né, com o rosto em terra, em posição de total desamparo. Por quê? Porque ela não está estribada, ou seja, ela não está apoiada em si mesma, mas em Deus, né? E nós sabemos que, de um modo geral, o ser humano ele procura dar sua própria solução para os problemas da vida sem consultar o Senhor. E assim, muitas vezes, o homem ele é o seu pior inimigo e o seu pior conselheiro, né? Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então aqui nós vamos para o terceiro benefício, né, que está no versículo 5 e 6, que é a recompensa de direção. Então esses dois versículos eles são considerados versículos chaves deste capítulo. Em todos os nossos planos, nós devemos reconhecer Deus como Senhor e fazer a sua vontade. E a palavra está dizendo aqui que ele endireitará as veredas, ou seja, ele removerá os obstáculos para que a pessoa avance. Nós não somos autossuficientes, né, para correr essa vereda sozinhos. Nós precisamos do Senhor a cada dia. Verso 7. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, mas o crente, ao invés de confiar no seu próprio entendimento, ele deve orar para que na vida prevaleça a sabedoria. Embora a gente esteja buscando a sabedoria, não é sábio dizer que somos sábios, né? Não se trata evidentemente de uma falsa humildade. Muitos começam a seguir o caminho certo com confiança completa no Salvador, porém mais tarde eles começam a assumir o crédito pelas conquistas pessoais e acabam em rebelião pecaminosa contra Deus. Verso 8. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Agora temos o quarto benefício, que está nos versículos 7 e 8, né, que é a recompensa de saúde e refrigério. Então, obedecer a Deus, segundo os seus princípios, resultará em quê? Em melhor saúde. A medula, né, ela mantém os ossos úmidos e nutridos, tornando os ossos menos vulneráveis a fraturas, né? Isso só será possível por quê? Porque Deus participa ativamente de tudo que fazemos. E é uma influência que vai garantir, né, o contentamento e a vitória final. Verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Então, irmãos, os nossos bens, eles devem honrar a Deus. Esta honra, ela consiste numa homenagem a Deus, dando a ele a primeira parte e não aquilo que sobra. Os israelitas, eles traziam a Deus a primeira porção das suas colheitas, como reconhecimento de que Deus era o dono da terra.
Então, assim, nós devemos dar as primícias das nossas rendas a fim de honrá-lo como Senhor. A palavra primícia, ela fala de dízimo, ou seja, é o ato de dar o dízimo na antiga aliança, né? Não vamos discutir aqui nesse vídeo, né, a questão do dízimo, né? Pois eu entendo, inclusive, que ele não é obrigatório. Mas sabemos que a contribuição dada de forma voluntária e com alegria, conforme nos ensina segundo aos Coríntios capítulo 9, é o caminho para a prosperidade. Então, generosidade, irmãos, é um valor importante para Deus. Quando honramos o Senhor com nossos bens e oferta, Ele nos recompensa abundantemente, né? Então, nós devemos aprender a compartilhar nossos recursos com os necessitados, ajudar a igreja e contribuir para a obra do Senhor. Verso 10. E se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Né? Então, essa aqui, irmãos, era a visão de prosperidade na época, né? Hoje nós estamos em Cristo, né? Então nós entendemos que a prosperidade, ela não é só financeira, mas ela é principalmente espiritual. E aqui nós vemos aqui o quinto benefício, está no versículo 9 e 10, que é recompensa de prosperidade. Verso 11. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Então o pai, irmãos, ele castiga cada filho para o seu proveito. A disciplina, ela não deve ser desprezada. Desprezamos a disciplina quando decidimos ignorar a Deus de forma racional. Ou seja, nós sabemos que o motivo da nossa disciplina é mesmo aqui. Nós sabemos, né, o motivo da nossa disciplina, mas mesmo assim, às vezes não queremos mudar. E Deus, ele não quer que nós encaremos a repreensão, e a disciplina como se fosse uma maldade dele. Ele quer que a vejamos como um fato de amor, como um ato de amor, aliás. Né? Nós devemos amar a Deus por isso, por nós estamos sendo corrigidos por Deus. Né? Verso 12. Porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Vemos agora o sexto benefício, que está nos versículos 11 e 12, que é a recompensa de reação correta à disciplina. Então, irmãos, aqui no verso 12, o pai ele conclui as suas admoestações, né, dizendo que o filho não deve rejeitar a disciplina do pai. Né? E esse texto aqui ele é citado pelo autor de Hebreus, lá em Hebreus 12, versículo 5, que diz assim: ó, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Verso 13. 13 e 14. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Então, irmãos, o conhecimento da palavra de Deus é de maior valor que a prata e o ouro. Quando o amor ao dinheiro ele interrompe a busca pelo aumento da sabedoria verdadeira, as riquezas elas se tornam uma armadilha. Versos 15 e 16. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar. Não se pode comparar a ela. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riqueza e honra. Então, irmãos, longevidade, né, é uma vida mais feliz, é uma vida mais próspera, né? E isso não deve ser considerado como uma garantia absoluta, né? Evidentemente, né? Às vezes os justos, eles são afligidos, né? Como foi o caso de Jó, né? E não gozam de vida longa. Versos 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Então, a árvore da vida, de vida, né, é a própria sabedoria, que é uma fonte de vida para aqueles que a alcançam. Verso 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Então, aqui está dizendo aqui que Deus fundou, né, e sustenta a criação pela sua sabedoria. Né? Versículo 20. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Né? Então, está falando aqui da sabedoria de Deus usada na fundação do mundo. Verso 21.
Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então, irmãos, a gente vai ver aqui o seguinte, que a partir do versículo 21, o pai ele profere 6 proibições, né? Então, no início, nós vimos o pai dar 6 instruções, né? Então, o pai primeiro ele falou o que o filho deveria fazer, agora ele vai dizer o que o filho não deve fazer, né? Então, a primeira, né? Não deixar que a sabedoria e a discrição se apartem de nós. Essa é a primeira, vamos dizer assim, proibição, né? O que é o bom siso, né? Que fala aqui no versículo, é ser ajuizado, é ter mansidão, é ter domínio próprio. Por quê? Porque é muito fácil uma pessoa perder o seu caráter. Verso 22 e 23. Porque serão a vida para a tua alma e a dor no teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho e o teu pé não tropeçará. Então a sabedoria, irmãos, a sabedoria divina, ela confere segurança. Por quê? Porque ela nos faz andar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Versos 24. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então, dormir um sono tranquilo sempre foi um sonho de todo homem, e só Deus nos concede essa bênção. Verso 25. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Agora aqui vem a segunda proibição, ou seja, não seja medroso. O Senhor deve ser o que? A nossa confiança. Verso 26. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Então, irmão, se o Senhor é a nossa esperança, nós podemos andar confiantes onde nós estivermos. Quando entendemos que Ele é a nossa esperança, nós não nos abatemos, né? Pois nos tornamos como os montes de Sião, né? Que não se abala, mas permanece para sempre, né? Verso 27. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazer. Então aqui vem a terceira proibição, que é não adiar o fazer o bem. Então deixar de fazer o bem, irmãos, é pecado de omissão, né? Está lá em Tiago 4, versículo 17, que diz assim: Portanto, pensem nisto. Quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então deixar de fazer o bem que está ao nosso alcance, significa o quê? Roubar a Deus e ao ser humano. Verso 28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, que tu darei, se já o tens contigo. Então essa passagem, mano, nos lembra o Sermão do Monte, né? Lá em Mateus 5:42 diz assim, ó: Dá a quem te pedir, não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Os nossos relacionamentos eles são importantes para Deus. E nós devemos tratá-los com sabedoria e respeito, né? Nós precisamos ser justos e generosos com aqueles que nos cercam e não adiar ou negligenciar o bem que nós podemos fazer hoje. Verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Aqui vem a quarta proibição, que é não maquinar o mal. E essa passagem nos lembra, né, Mateus 5:44, que diz assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus. Verso 30. Não contendas com alguém sem causa, se não te faz nenhum mal. Quinta proibição, né? Não contender. Seria uma atitude, né, mau caráter da pessoa, né, que faz isso, né? Ó, não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal, né? Ou seja, uma atitude totalmente mau caráter de uma pessoa que age dessa forma. Verso 31. Não tenha invejas do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos. Aí vem a sexta proibição, que é, né? Não ter inveja do homem violento. Então, irmãos, o homem violento, ele é abominação ao Senhor. Ele, por ganância ou por ódio, ele comete crimes contra a sociedade. Verso 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade.
Então, homens perversos, eles são uma abominação ao Senhor. Mas ele trata os justos como um amigo íntimo, né? O perverso é aquele que se desvia do que é correto. Verso 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Então, irmãos, a maldição de Deus é a retirada da sua presença sustentadora de uma determinada casa. Isso não acontece porque Deus quer, mas sim porque as pessoas estão sendo desobedientes aos mandamentos de Deus. E verso 34. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graças ao manso. Deus trata com desprezo aqueles que escarnecem dele, né? E finalmente, né, agora sim, verso 35. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Então, os sábios, eles herdam a honra, enquanto os loucos, eles promovem a vergonha, que é condizente com seu caráter, né? Então, o tolo, o ímpio, o perverso, o escarnecedor, que são expressões que aparecem constantemente aqui no livro de Provérbios, eles possuem, o que que eles possuem em comum? A ausência de sabedoria. Né, irmãos? Então, aqui a gente finaliza, então, o capítulo de número 3, né, do livro de Provérbios. Espero que os irmãos tenham compreendido. Os irmãos já sabem, né? Se por acaso os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem usar os comentários, nós vamos tentar ajudar. E se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha, né? E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né, irmãos? Obrigado, né? Você que assistiu o vídeo até o final. Aguarde aí a postagem de mais vídeos, né, de estudo da Palavra do Senhor. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.